Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Espaço Cultural pela TV Câmara de Cubatão. Aqui estamos nós com toda a nossa equipe de produção no Arquivo Histórico da cidade, aonde você vai conhecer um pouco da importância do trabalho que é realizado aqui, de tantas coisas, de histórias da cidade que aqui está guardada. Para isso, a nossa produção entrou em contato com o Francisco Torres, que é o agente de cultura. Não é o responsável, né, o Francisco? Não existe um responsável, sim uma equipe trabalhando aqui no Arquivo Histórico da cidade de Cubatão. Muito obrigado por nos receber, viu? Bom dia, Washington. Muito obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos ao Arquivo Histórico. E eu só queria falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho, porque compete ao Arquivo Histórico justamente a resguardar tudo que diz respeito à história da nossa cidade. É algo que é dever público, né, disponibilizar o acesso à informação. Claro. E é justamente nessa linha que o arquivo trabalha. Então, todas as pessoas que desejarem algumas informações a respeito da cidade, ou seja, para pesquisa, com respeito a alguma tese, alguma dissertação. Até uma curiosidade pessoal, por exemplo, um dos nossos produtores, o Estênio, perguntou, está aberto aqui, se eu quiser saber alguma coisa da história de 1940, eu posso vir aqui. Sim. Né? Até para a pessoa normal, as portas estão abertas. Sim, né? sem dúvida. O público em geral pode nos procurar. Aí vocês podem consultar fotografias que nós temos, desde o início das primeiras administrações, do Armando Cunha, do José Lopes, Abel Tenório. Então, todos esses prefeitos iniciais, perfeito, nós temos material iconográfico que diz respeito às administrações deles. Aliás, nós estamos vendo, né, através da nossa TV, nós estamos vendo essas fotografias aqui, os painéis na parede, e não só das pessoas que fizeram parte da história, como das fábricas. Sim. A gente pode ver várias fotografias antigas aqui no arquivo, né? Essas imagens, elas são bastante ilustrativas, né? Porque você pode observar, tanto nessa parede, as imagens com respeito ao Anilinas, né? E elas foram produzidas em 1935 pelo pai do Rolando Roblin. Então, esse acervo pertence à família... Fotógrafo, nosso Exatamente. amigo, né? Então, de longa data, a família já tem uma ligação com a fotografia. Claro, então, na década de 30 do século passado, o pai do Rolando registrou de forma muito feliz essas imagens da Companhia Química Anilinas, que foi uma das primeiras indústrias instaladas aqui no município de Cubatão. Perfeito. Aliás, vou andar aqui um pouquinho aqui, junto com o Francisco. Nós temos quadros aqui, né, super interessante. E eu queria que você mostrasse à população, falasse à população um pouco destes brilhantes trabalhos, Francisco. Esse daqui é uma pérola, é uma preciosidade que nós temos no nosso acervo. Ele é um quadro baseado nos desenhos do John Burkle, que foi um viajante, né? E ele era bastante... ele tinha um trabalho muito interessante com respeito a desenhos, né? Então ele passou por Cubatão no século XIX, no início do século XIX. Tá. Aí, século XX, 2002, 2003, uma diretora da biblioteca, a Maria Albertina Pinheiro Mesquita, ela resolveu fazer, baseado nos desenhos do Burkle, esse quadro. E é mais interessante ainda, porque ele diz respeito ao Largo do Sapo, ao nosso Largo do Sapo. Aí, ó, aqui vocês vão poder observar o antigo casarão dos jesuítas, que foi construído no século XVII. E aqui você... Que é aquele da Avenida 9 de Abril, né? No caminho para o cemitério. No Largo do Sapo, né, no caminho do cemitério, que era o chamado Porto Geral, conhecido como Porto Geral. Perfeito. E muito interessante, vocês vão observar mulas, que lá era o centro para quando as mercadorias que desciam a serra, carregadas por mulas, né,
eles paravam, justamente aguardando a chegada dos barcos que conduziriam até o Porto de Santos. Gente, repetindo como disse o Francisco, esse quadro aqui, emoldurado, pintado, aliás, muito bem feito, nada mais do que hoje o Lago do Sapo, não é? Exatamente. Então, olha a transformação. E o arquivo histórico guarda isso com muito carinho para quem quiser vir, para quem quiser visitar. Agora tem um detalhe muito importante que eu não posso deixar de pedir para o Francisco falar sobre isso. É um pouquinho aqui em cima dele, gente, ó, dá uma olhada só. Ó. Aqui, está escrito aqui, ó, Avenida Bandeirantes, né? É Avenida 9 de Abril, em frente à fábrica, que é o Anilinas, né? Exatamente. 1935. Este quadro que vocês estão vendo é a Avenida 9 de Abril. Exatamente, exatamente. Esse quadro, ele retrata de forma muito interessante a 9 de Abril, num período que só havia uma via, antes da duplicação. Que é a Avenida. A Avenida 9 de Abril. Com uma via só. Exatamente. Então, aqui vocês vão poder observar, em frente no chamado Novo Anilinas hoje, justamente onde foi focada, foi retratada essa imagem. Essa imagem. Aí são funcionários da fábrica, tá, que o Gustavo Roblin, ele felizmente registrou. Olha, se não me falha a memória, essa foto ela foi tirada em direção à ponte, né? Exatamente. Dá para perceber lá atrás a Serra do Mar. Sim. 1935. Assim como este quadro, vários quadros nós temos aqui, o arquivo histórico dispõe para que você possa vir, para que você possa ver. Aqui, por exemplo, né, Companhia Anilinas e Produtos Químicos do Brasil. Nosso Pimentel está mostrando para vocês este quadro. São todas fotos realmente daquela época, de 35, exato, de 40. Exato. E tudo arquivado aqui, né? Sim, sim. Na década passada, a Prefeitura Municipal de Cubatão conseguiu essa reprodução justamente no contato com o Rolando Roblin, né? Certo. Que detém os originais. Os originais. Pertence à família. E, como eu repito, né? São registros interessantíssimos com respeito à nossa história. Claro, claro. Através dessas imagens, vocês vão poder observar não só as instalações, né, da fábrica, mas também a questão da modificação urbana. Aí, se você observar naquela imagem, naquela segunda imagem, sentido Santos, você vai perceber a Vila Nova, que está completamente tomada por bananais. É verdade. Então, você vai perceber que os bananais, eles faziam parte da geografia urbana da cidade. Então, todos esses elementos de modificação, seja com respeito à ocupação de prédios, seja com respeito à modificação dos traçados, né, a ampliação das vias, sim, tudo isso vai sendo observado nessas imagens. Agora, é interessante e até chega a ser emocionante, porque você vê um quadro desse, como esse da Avenida 9 de Abril, e a gente vê hoje, né? Cai naquilo que você sim, falou, a transformação urbana da cidade. Sim. Quer dizer, ela tem uma história, assim como toda cidade tem. E por ter uma história, tem o seu arquivo histórico, sim, que você pode visitar aqui tranquilamente. Né? Todas as pessoas são muito bem-vindas aqui a esse espaço, porque o arquivo existe justamente para isso. Para isso. Para divulgar a história da nossa cidade, para permitir que as pessoas tenham acesso à informação e também facilitar com que pesquisadores tenham uma oportunidade de desenvolver trabalhos que estejam voltados à história do nosso município. Vamos fazer o seguinte, nós estamos conversando, aliás, lá dentro, na outra sala, vocês vão ficar impressionados com o acervo que tem lá, com o arquivo que tem lá. O Francisco vai levar a gente lá e você continue acompanhando o programa Espaço Cultural, aqui do Arquivo Histórico, ao lado do Francisco Torres, que é o agente cultural. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos. Até já!
Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. Aliás, posso deixar aberto aqui, né, Francisco? Por favor. Assim que nós falamos no primeiro bloco, agora nós estamos no outro setor do arquivo histórico e vocês vão ter a noção do que tem aqui dentro. Tudo digitalizado, algumas coisas digitalizadas, né? Estão digitalizando ainda. Gente, é um lugar muito legal, isso cheira história. História da cidade. Vocês podem ver aqui, que é muito bacana e você pode vir conhecer. Aliás, Francisco, fale um pouco desta sala aqui. Eu sei que não vai dar tempo, né? Porque tem muita coisa para falar, mas é uma boa parte da história aqui, né? Uma boa parte ou quase toda também? Uma boa parte, Washington. Eu diria que o acervo, a cidade que possui um acervo, um arquivo histórico, é uma cidade que cuida do seu futuro. Claro, sem dúvida. Se você preserva a sua memória, você está trabalhando com que nós tenhamos um presente adequado e nós temos um futuro melhor ainda. Tudo isso aqui faz parte da história, né? Sim, é material tudo isso aqui que vocês podem ver, ó, sim, é tudo material material que foi produzido pela administração pública, né? Nós temos, nós recolhemos material, doações de famílias que tem algum tipo de contribuição, algum documento interessante, seja para a história da nossa cidade, seja para a história da região. Aí nós recolhemos. Só para vocês terem noção, recentemente nós recebemos um volume muito bom, tanto do setor da comunicação quanto do planejamento. Perfeito. E esse material, ele ainda vai ser catalogado, inicialmente ele foi limpo, né? Sim. E posteriormente nós vamos digitalizá-lo. Só que é um tipo de documento que foi produzido pela administração pública desde o início dos anos 70. Aí nós vamos encontrar mapas, plantas, documentários, levantamentos. Então todo esse tipo de informação é muito importante justamente para que nós estejamos dando continuidade à nossa história. Tá, aqui nós temos os corredores, né? E a gente entrando aqui um pouquinho. Isso tudo são fotografias? Exatamente. Tudo separado, Sim. tudo bonitinho. Aliás, até para mostrar para o telespectador, eu vou pegar, posso pegar um envelope desse aqui? Uhum. Ó, Pimenta, aqui dentro, tá tudo lacrado, sim, bonitinho, sim, né? Tá vendo? Ó, aqui é tudo história, Câmara Municipal, tudo história da cidade, Caixa de Previdência, Câmara Municipal, enfim, separamos, comércio, tudo separado. Assunto, tirei da onde? né? Tirei daqui, ó. Sim. Foi daqui. Não tem problema, está numerado. Vou colocar no lugar aqui bonitinho. Gente, olha só, tudo separado. Ali é fita cassete. São fitas cassetes. Cassete, tá. Isso, governo Ney Eduardo Serra. Aí nessas pastas você vai encontrar imagens dos governos das prefeituras, né? Tá. Aí você vai encontrar do Carlos Frederico, tal, Abel Tenório, José Rodrigues Lopes. Nossa, todo esse pessoal. E tudo catalogado. Sim. Todos os nomes, tudo numerado, tudo bonitinho. Sim. Tudo isso aqui, ó. Esse material nós recebemos recentemente. Aliás, deixa eu só dizer que a biblioteca lá, o arquivo ficou fechado também, né? Uhum. 1 ano e meio, se não me falha a memória. Sim. E a gente não pode esconder a verdade, a você, telespectador, estava bagunçado. E isso foi arrumado, foi colocado e ainda Estamos em processo. Está em processo, mas em vista do que estava, gente, tá tudo arrumadinho. Legal, tá vendo aqui à esquerda? Né, Francisco? Pode ficar aqui. Tudo história aqui. Sim, tudo. Aqui nós temos a hemeroteca, né? Aí você vai encontrar recortes de jornais, né, com respeito a assuntos indicativos sobre Cubatão. Tudo isso aqui? Tudo. Tá. Vamos fazer o seguinte, Pimenta, eu vou ali no outro corredor, que ali no outro corredor nós vamos mostrar mais inovação, algumas coisas digitalizadas, né? Sim. Vamos lá? Vamos. Podemos ir lá? Vamos lá dar uma olhadinha lá. É aqui, neste corredor, né? Washington, esse material aqui nós recebemos do setor de comunicação. Então, nós encontramos aqui, são reportagens
onde foi veiculado o nome de Cubatão. Então, perfeito. Tudo aquilo pertinente Bom, que a Cubatão. não deixa, vai ser, mesmo que a reportagem feita ontem, vai ser história amanhã, né? Exatamente, Então já é história. Já é história. Já é história. Exatamente. Então são todo material... Aí nós temos que agradecer... Apuração do Carnaval 2006. Sim, aí nós temos que história. agradecer justamente a sensibilidade da secretária de comunicação que nos enviou esse material. Renata? Exatamente. Então, abraço, beijo a ela. Minha amiga. Então esse é o tipo de material que, para nós, isso é muito, muito importante. Nossa senhora, já faz parte da história, né? Exatamente. Mesmo que a matéria, ou mesmo que tenha sido feito ontem, já faz parte da história. Sim, exatamente. Quanta coisa aqui, hein, Francisco? Muito trabalho, Quanta Washington. coisa aqui. Muito trabalho. Aí o setor de planejamento também nos enviou um material muito bom, contendo plantas, levantamentos a respeito de bairros, indicativos a respeito da população, a promoção social. Então, todo esse tipo de informação, por menor que pareça ser, não importa, né? Para nós é muito importante. Não importa, tudo faz parte da história. Festão Nordestino. Sim. Que bacana. Que foi a inicial, gente, do chamado Danado de Bom. Que material, que coisa interessante, artesanato feito à mão. Sim. Muito bacana, né? Sim. Bom, adentrando aqui em mais um corredor, Francisco, você primeiro, porque você é mais novo que eu. Aqui, gente, nós temos vários livros relacionados à história. Sim. E várias coisas interessantes que você pode... Posso pegar, né, Francisco? Ah, por favor. Isso aqui, ó, entre estatais e transacionais. O Polo Industrial de Cubatão. Olha que interessante, gente. Aliás, eu vou pedir pro Francisco falar um pouco deste material aqui. Pesadinho, que haja história aqui, gente. Esse é um exemplo interessante, Washington, a respeito do material que nós possuímos aqui, que são dissertações e teses. Essa daqui é uma tese de doutorado defendida por Joaquim Miguel Couto, na Universidade de Campinas, Unicamp. Tá. Então, o Joaquim Miguel Couto, ele vai abordar o Polo Industrial de Cubatão e todo o desenvolvimento, a instalação e a problemática que foi esse polo para nós. Houve benefícios, sim, claro, mas também as dificuldades com respeito à poluição, com o meio ambiente, né, a agressão ao meio ambiente. Está tudo relatado aqui. Então, tudo isso daqui é uma das obras lapidares da história da nossa cidade. Então, é um registro que precisa ser feito. Joaquim Miguel Couto, ele teve antepassados aqui desde o século XIX, claro. E é uma pessoa que até hoje é professor universitário e que foi muito feliz na abordagem desse tema. Foi com relação à implantação do polo industrial na cidade. Exatamente. Então ele pegou a instalação de cada fábrica, o período, quem estava envolvido, as forças políticas federais que estavam envolvidas em toda a situação. Gente, é muito interessante o trabalho da CETESB em Cubatão. Esse um dos títulos, né, que se contesta muito, se fala muito, desenvolvimento sustentável. Sim. O sombrio anos 80, tá aqui, tá um dos títulos, né? São vários. Sim. Enfim, é este livro aqui que fala sobre as estatais, o Polo Industrial de Cubatão, pelo Joaquim Miguel Couto. A população pode tirar uma tarde, vir aqui, solicitar. Aqui mesmo no arquivo, ela pode ler e conhecer um pouco mais disso tudo que aconteceu. Pode, e nós convidamos para que vocês venham ao nosso espaço conhecer não só a obra do Joaquim Miguel Couto, mas a obra de outros pesquisadores. Porque além desse nós temos um material que é muito interessante, que foi feito pela Inês Garbuio Peralta.
Tá. no início dos anos 70, que foi um dos primeiros estudos históricos a respeito da nossa cidade. Perfeito. Então, essa pesquisadora também precisa ser muito lembrada. Inês Garbuy Peralta. Aliás, eu posso fuçar aqui, né? Por Posso favor. mexer, né? Gente, olha que Sai de interessante. casa. Ó. Prefeitura Municipal de Cubatão. Acho que eu peguei 2, né? Isso. Peguei 2 aqui, vou mostrar para vocês. Tem tudo já mais moderno, a cidade já mais adiantada, digamos assim, do que aquelas fotos que nós vimos no primeiro bloco. Mas, ó, eu particularmente faço esse convite a você. Venha, assim como nós pedimos, né? E fizemos um convite para você conhecer a biblioteca, que fica ali na frente. Venha conhecer o arquivo histórico da cidade. Ô Francisco, de que horas a que horas aqui funciona? Nós acompanhamos o horário da biblioteca, Tá. das 8 da manhã até as 17 horas. Das 8 às 17. Às 17. Aí a pessoa vem aqui no fundo, tá, da biblioteca, Sim. se apresenta e existe um acompanhamento, né? Vocês, Sim. por exemplo, orientam a pessoa a respeito desse livro, por exemplo. Sim, orientamos com respeito a pesquisas acadêmicas, trabalhos escolares, né, de alunos, né, do ensino fundamental. Então, todos são bem-vindos. Ou até mesmo uma pessoa que está uma tarde livre, quer ver umas imagens a respeito da nossa cidade, também é muito bem-vindo, pessoal. Ou mesmo você, né? Ah, pô, eu não quero ficar em casa, eu quero conhecer um pouco mais da cidade. Sim. Quero ter uma dúvida do ano de 1900 e pouco, ou das empresas, as estatais que foram instaladas aqui, fotografias antigas, muito bacana de você presenciar. Eu juro por Deus que eu tinha visto aqui, e eu vi. Ó, gente, isso aqui foi tudo arrumado bonitinho. Eu estou mexendo, mas estou colocando em seu devido lugar, viu? Eu vi um livro, eu juro que eu vi um livro aqui, não sei se o Estênio tirou ele da minha frente aqui, um livro mostrando o Guará Vermelho, que é o símbolo principal, tá aqui. Olha isso, gente. Da recuperação ambiental da cidade, né? Enfim. Esse também. Esse também. Isso, do mesmo, Você pode do mesmo mostrar autor. ali, por favor? Robson Silva Gente, Silva. que bacana, hein? Que legal. Vem cá, vem dar uma olhadinha, pô. Vem dar uma olhadinha aqui. Vem conhecer de perto o arquivo histórico da cidade. Você vai aprender, vai conhecer melhor a cidade, a história da cidade. Olha só, gente, que bacana. Ó. Isso mais recente agora, né? Ah, sim. Então tem todo um trabalho, enfim. Muito legal. Eu achei o livro, viu, Estênio? Não adianta esconder, não, tá bom? Vamos colocar no mesmo lugar e me despedir de você. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. pelos amigos que estão trabalhando. Um abraço ao meu querido Raul Cristiano, secretário de Cultura, a Daniela, enfim. Parabéns por vocês receberem as pessoas de Cubatão, de toda a região. Parabéns pelo trabalho, por manter isso aqui. E muito obrigado por nos receber aqui no Arquivo Histórico. Tá bom, Francisco? Nós aqui agradecemos a oportunidade de divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado para você e toda a sua equipe. Tá legal. Gente, ponto final. Em mais uma edição do Espaço Cultural, nós estivemos aqui no Arquivo Histórico ao lado do Francisco Torres, que nos mostrou um pouco do Arquivo Histórico. A gente precisa de 3, 4 horas para mostrar tudo de interessante que tem aqui. Mas valeu, tá bom, gente? Um abraço a todos, muito obrigado aos meus amigos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.